Olá mais uma vez a todos vocês que nos assistem. Eu sou o Valério Júnior, estou aqui com o nosso irmão Stênio. Nós propomos nesse vídeo conversar sobre como identificar o verdadeiro evangelho no meio gospel que nós temos visto hoje na igreja brasileira, na igreja internacional. Para isso, eu convido você para lermos aqui rapidamente alguns versículos. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, que Paulo está dizendo a partir do versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O seu irmão Stênio já trouxe um relato de alguém dizendo que pregar a Bíblia não dá audiência, não dá engajamento. Se nós conversarmos sobre a Bíblia, poucas pessoas vão se interessar pelo assunto. Então é melhor falar alguma coisa mais interessante, né? Isso dentro do mundo gospel, né? Dentro do mundo dito evangélico, né? Dito evangélico, exatamente. E aí quando nós pegamos um texto desse como Paulo aqui, é para você que tem pouca intimidade talvez com a Escritura, com a Palavra de Deus, Paulo foi simplesmente o maior dos apóstolos. Maior do que Paulo, só o próprio Jesus Cristo. E se tinha alguém que pudesse se gabar pelo seu conhecimento, pelo seu altíssimo nível teológico, nível de estudo, era Paulo. Se existiu alguém que pudesse se gabar de ser quem ele era, esse alguém foi Paulo. E Paulo está dizendo, olha, eu não quis usar toda a minha argumentação, toda a minha leitura. Eu não quis falar para vocês em outras línguas, que Paulo, ao contrário dos línguas estranhas de hoje, Paulo realmente ele falava outras línguas humanas, né? Não eram essas línguas malucas. Isso nós já discutimos outras vezes, né? Que esse dom de línguas de hoje é simplesmente balela, enganação total, né? Paulo ele falava vários idiomas terrenos, se falava fluentemente. Então Paulo poderia chegar no púlpito e trazer toda uma argumentação quase que impossível de ser entendida. Mas ele fala, não, olha, eu não quis trazer para vocês, eu não quis falar com a minha persuasão, eu não quis trazer para vocês a minha sabedoria, mas demonstração do Espírito e de poder. Aí ele fala o porquê. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu te pergunto, para que você compreenda, diferencie o verdadeiro evangelho do evangelho falso, você tem que fazer algumas perguntas para aquilo que você está ouvindo. Em que está se baseando aquela palavra? É no poder de Deus ou é na sabedoria humana? Aquela palavra que você está ouvindo ali de alguém que você talvez tanto admira, um líder, aquele cara da mídia, puxa vida, que homem de Deus, mas aquilo que ele está falando ali, ele está se engrandecendo, ele está trazendo engajamento para si, ou o que ele está dizendo está redundando em glória ao nome de Deus? Ele está pregando o verdadeiro evangelho que demonstra o poder de Deus e não a sua própria sabedoria, né? Em que está fundamentado aquilo que aquela pessoa está falando? Porque às vezes nós ouvimos pessoas tão badaladas e falando, e no final a glória vai para si próprio, a glória vai para ele está falando dele mesmo, ele não está falando de Deus, né? Eu fiz, porque você, não. Quando a mensagem começa muito eu e você, e não tem Deus, e não tem Jesus, e não tem céu, e não tem inferno, olha, me desculpa, mas algo de errado não está certo. Tem muita coisa errada. O verdadeiro evangelho, ele fala de céu, ele fala de salvação, ele fala de arrependimento, ele fala de um Jesus que morreu, mas um Jesus que ressuscitou e por essa ressurreição ele nos traz a vida. E ele fala, sim, de você, mas que você precisa de se arrepender. E ele fala de mim, eu que estou falando, porque eu também um dia passei por esse caminho. Mas, infelizmente, hoje nós vemos, como nós já dissemos nos vídeos anteriores dessa série, nós temos uma geração fraca de Bíblia, nós temos uma geração que não se
vamos dizer assim, se empenha em estudar, em de fato entender, né? E às vezes se decepciona, às vezes olha nas redes sociais, né? Eu tenho acompanhado uma pessoa num canal no YouTube que ele reage, né? Ele faz alguns comentários sobre vídeos que as pessoas colocam no Instagram a respeito de alguns tipos de cultos, né, das igrejas, principalmente neopentecostais de hoje, que se esqueceram da Bíblia. Não tem nada mais bíblico dentro dos cultos atuais. Então, abre-se o culto, se fecha o culto e não se tem nada de Bíblia. Não se lê Bíblia mais, acabou. Então, infelizmente, muitos falam com razão, né? Ah, não, ser crente dessa forma é melhor ficar como estou. E alguns com muita razão falam isso. Só que, perante Deus, isso não será desculpa para você. Talvez você olhe ao seu redor, poxa, no meu bairro não tem nenhum local digno para que eu reúna. Mas você precisa primeiro encontrar com Deus. Você não precisa achar primeiro um lugar para reunir. Não é por aí. Ah, não, eu tenho que estar numa igreja. Não. Você tem que ser a igreja primeiro. Você precisa, como já foi dito nos vídeos anteriores, se você não viu, volte aí nessa série, veja os vídeos. Você precisa primeiro crer em Deus, crer em Jesus, confessar seus pecados diante dele, se entregar de coração. Opa, eu estou dentro, agora eu sou igreja. Agora sim, você vai procurar um lugar para que você reúna. E alguém disse uma coisa muito interessante sobre essa questão de reunir, né? Se reunir é bom, quando reunir faz bem. Nem tudo que o grupo pratica, talvez você vai concordar. Talvez vai ter alguma coisa ali, puxa vida, isso aqui eu não me agrado, mas você se sente bem em estar ali. Então, reunir é bom, reunir faz bem. Agora, quando o reunir não te faz bem, quando você está ali, mas você está por obrigação, não, eu tenho que ir, mas eu estou indo obrigado, eu não quero ir, então... Está ali, mas a mente, o pensamento é longe. Não faz sentido, você está ali, poxa vida, mas isso aqui, nossa, que obrigação, que fardo, que coisa. Não, não é assim. Então, em que tem se baseado o evangelho que você tem ouvido? Às vezes nós vemos mensagens tão lindas no Instagram, ou até mesmo no YouTube, ou em outras mídias sociais. Poxa vida, que mensagens maravilhosas. Mas em que tem se baseado? É na própria sabedoria humana? Ou aquela mensagem está trazendo o poder de Deus? Ela está demonstrando o quanto Deus é grande e o quanto você precisa desse Deus? Essa mensagem ela tem Cristo como referência ou tem a própria pessoa como referência? Eu particularmente, quando vejo algo na mídia, principalmente, ou também em alguns cultos que nós frequentamos, em que a pessoa ela começa a contar testemunho, contar história, Deus agiu de tal maneira, de tal maneira. É interessante você contar isso, só que quando você começa a observar, a pessoa não está contando o que Deus fez, mas o que foi feito na vida dele. De fato Deus faz? Faz. Só que isso não é o principal a ser falado. O evangelho verdadeiro tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que estar no centro. E ele precisa anunciar duas coisas. Nós falamos em alguns vídeos atrás, se você puder, volte aí no canal, acesse o link que está aqui embaixo, ou talvez até no card que estiver passando pela sua tela. Você vai ver que um dos vídeos nós falamos que 3 coisas precisam estar inseridas no evangelho verdadeiro, né, na igreja correta, o mais correta possível, que é Cristo no centro, como pessoa principal, que exista uma ideia clara do que é o inferno, que de fato é o inferno e o que vai acontecer se você for parar lá, e do que é o céu. Se você está vendo a mensagem, ela não fala nesses 3 pontos, esquece. Aqui não é de Deus. Quando a pessoa começa a contar a história, que você precisa se aceitar da maneira que é, que aquela maneira que você está, você precisa estar dentro da igreja que aceita os seus próprios pensamentos, cai fora desse lado. Talvez até o próprio diabo usando aquela pessoa para te distanciar da igreja verdadeira. Então
te aconselho, abra o olho com isso. Porque muitos, a palavra de Deus fala que muitos dirão Senhor, Senhor. Mas também fala que esses que dirão Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus. Então, no mundo em que nós estamos vivendo, há um verdadeiro evangelho e um evangelho de fachada. Se você estiver nesse evangelho de fachada, quando vier o julgamento, o Senhor vai falar, ó, a parte de mim, eu te conheço. Mas, poxa, quando eu estava lá na terra, antes de Cristo voltar, eu frequentava a tal igreja, eu cantava, eu chorava, eu me jogava no chão, me esperneava, fazia coisas inúmeras que nós podemos citar, que acontecem nas igrejas aí hoje. Só que você não conheceu o Cristo, você não ficou sabendo o que era o inferno, e tampouco o que era o céu. Isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Se o seu líder, se o seu pastor ele não te ensina que você precisa se renunciar como pessoa, o próprio apóstolo Paulo ele falou, ó, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que ele está falando? Ó, isso aqui, esse Paulo, ele não serve para nada. O que presta é o que Cristo colocou em mim. É de fato isso. Nós vamos analisar nós mesmos, como cristãos hoje, como salvos, tirando Cristo que habita em nós, o resto é merecedor de inferno. Só que pela graça nós somos salvos. Então você precisa entender o seguinte, há muita gente aí, principalmente na mídia, abrindo esse livro sagrado, lendo 2, 3 palavrinhas e falando de si próprio. O primeiro ponto que a gente tem que entender também é que infelizmente, nem todos, mas a grande maioria, chegou na mídia, Se perde. eles estão vendidos. Me desculpe, é claro que pode ter alguém que está crescendo na mídia até com boas intenções, ele chega em um determinado nível, ou ele se vende, ou ele vende a mensagem, ou ele vai entregar uma mensagem mais vendível, né, mais palatável ao público, ou ele não sobe mais, ou ele não vai chegar no topo. Então, assim, se você venera aquele líder que está lá no topo, muito cuidado, porque, infelizmente, é uma mensagem já corrompida. Porque se ele chegou lá, não foi tanto na palavra quanto também na música. Muitos cantores aí que você pode pesquisar aí lá no início da carreira, no início do ministério, é de uma maneira. E hoje lançou uma música, aquela música cresceu, ganhou visualização, a pessoa muda. Aqui no próprio texto que nós lemos no início do vídeo, 1 Coríntios 2, lá no versículo 9, Paulo fala, olha, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O verdadeiro evangelho, ele nos ensina a amar a Deus. Ele nos leva a amar a Deus. Porque Deus, como o irmão Estênio disse, é o nosso tudo. É a única coisa que faz essa vida ter sentido. É o nosso louvor a Deus. É nós entendermos que nós precisamos amar a Deus. Porque olha a sua volta, você que está nos assistindo. Olha a sua volta. Perceba o que está à sua volta. O corre-corre, você não tem tempo para nada, você não consegue se divertir, você não consegue descansar, é só dor de cabeça, o seu dinheiro não dá para nada, a família nem sempre é a família dos sonhos, você tem desafios no trabalho, às vezes na própria igreja. O que resta desse mundo? O que resta se não for o nosso entendimento de que estaremos um dia com Deus, de que estaremos um dia na presença de Jesus, como igreja perfeita. Então, se você olhar ao seu redor, se tirar Deus da sua vida, não resta mais nada. Qual é o sentido da vida, se não for Deus? E é nítido isso que nós falamos em relação aos grandes nomes, vamos falar assim, não vamos falar grandes líderes, porque isso vai muito além dos líderes.
Dá um Google aí rapidinho no YouTube aí, procura 3, 4 nomes do meio gospel, do meio cristão aí. Vai lá nos primórdios, nos primeiros vídeos, nas primeiras aparições e olha como era. E vai em que é atual. Você vai ver uma diferença. Há uma forma assim que nós falamos que é vendido, mas de forma literal, vamos explicar isso. As pessoas elas deixam de pregar o evangelho genuíno para que possam continuar na mídia. É interessante elas estarem na mídia? É legal que o evangelho esteja na mídia? Mas seria muito mais viável se ele fosse na sua totalidade, de uma forma completa. Porque de fato o verdadeiro evangelho ele não vai ser divulgado na mídia. A própria mídia ela vai cercear o verdadeiro evangelho. A mídia hoje ela vai buscar, hoje nós vemos na internet, para resumir o assunto, é entretenimento. Ela quer que você fique ali na plataforma. Quanto mais tempo você tiver na plataforma, melhor vai ser. E aí é rentável para todos. Uma vez que aquele que está ali ministrando, ele vai ser bem remunerado pelo que ele está fazendo. O canal, né, a emissora ou o dispositivo, o aplicativo, ele também vai lucrar com aquilo. Você vai se sentir bem, você vai ser mais um telespectador do espetáculo que está acontecendo. Todos vão sair, entre aspas, beneficiados, mas de fato o verdadeiro evangelho não foi pregado, você não foi convidado a se arrepender, nada mudou, mas uma coisa fica de alerta: essas pessoas elas serão julgadas por isso, serão cobradas por isso, porque quanto mais, vamos dizer assim, trabalho nós temos, cargo elevado nós temos, quanto maior a incumbência nós assumimos, mais pesado é o nosso julgamento. Quanto maior o nível da sua hierarquia, maior vai ser o nível do seu julgamento. E quanto mais entendimento, né? Se você é uma pessoa, vamos dizer assim, inocente biblicamente, você vai ser julgado pela sua inocência, né? Assim como aqueles que viveram antes de Jesus, eles serão julgados por aquilo que era certo e errado na época deles. Não tem como nós definir, não. Então todos eles morreram sem Jesus, eles vão para o inferno. Não, já existia o certo e o errado. O certo e o errado sempre existiu. Os que foram avisados que aquilo era errado, eles vão ser avisados, vão ser julgados como aqueles que foram avisados que aquilo era errado. Se você tem um conhecimento raso da Bíblia, você vai ser julgado pelo seu raso conhecimento. Agora, se você tem um conhecimento profundo da Bíblia, você vai ser julgado profundamente, dentro do seu entendimento profundo. Mas, encerrando esse vídeo aqui, é muita discussão, nós esperamos que você tenha gostado, compartilhe, vá lá no nosso Instagram também, faça parte aí desse pequeno grupo, né, que nos acompanha aqui, que nos segue, compartilhe esse trabalho e volte aqui para estar conosco novamente no próximo vídeo. Muito bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe você que está aí do outro lado nos assistindo. Considere aí, se você gostou desse conteúdo, a curtir, a compartilhar com as pessoas que você acha que merecem ouvir desse assunto, desse tema. Se você tem alguma sugestão, algum pedido a fazer, deixe aí nos comentários. Se você se interessou por esse assunto, volte aí. Geralmente esses vídeos são uma série que você tem o privilégio e a oportunidade de acompanhar os vídeos que já passaram, que estão dentro desse assunto. Que Deus te abençoe e até a próxima. Até mais.